Pronto, Abel saiu do grupo. Toma, né? Eu vi um corte que mostra, né, que o assessor do Palmeiras tinha falado última. Aí o cara faz a pergunta, ele responde, ele fala, se me permite, Abel, não sei o que, não sei o que, e o Abel então levanta. uma pergunta extra, É, né? então rola realmente ali, tipo, ele joga ao seu favor. A questão é grosseiro, né, cara? É, não de novo, precisa, meio né? estúpido, assim. E a pergunta foi muito. O início de pergunta foi muito educado. Foi, se me permite, ele poderia falar, olha, não dá agora, a gente Você combinou viu, que a foi gente a combinou, última. e sobre o jogo eu falo na próxima, que eu vou começar a É. preparação agora. Dá licença, gente, boa noite. Achei que ele errou a mão de novo, sabe? É isso, e ele, sei lá, mas parece que ele gosta, né, também de Ele tem dar um essa prazerzinho. maltratada na imprensa. E isso pega muito mal, cara, como a Yara falou, né? A terceira vez seguida, cara, não dá. Mas especificamente sabe? isso ele falou naquele período mais bem-humorado que ele tava no Mundial. Em alguma das entrevistas, acho que a mais bem-humorada, eu não lembro agora, véspera de qual jogo, ele meio que deixa claro que ele faz isso dentro de segundo ele, dentro de um personagem, porque isso infla uma parada esportiva nele, de competitividade, de descontar essa raiva na imprensa mesmo. Ele meio que deixou isso claro nessas entrevistas do Mundial. Porque se ele descontar na torcida, a torcida do Palmeiras não vai tolerar, né? Que a gente conhece e a não é torcida do legal Palmeiras. essa de desconta na imprensa, a culpa é da imprensa. É. Se você até concorda, a gente erra muitas vezes, como eu sempre falo, né? Mas a gente também acerta. Você não né? erra não, Zé. E eu não, a gente Você é erra o pouco trabalho, e é o trabalho, né, das pessoas. Sim. Há formas e formas de responder, enfim. Abel é genial quando ele dá entrevistas, ele fala de tática, Sim. ele fala. A gente aprende muito com você, Abel, tá? Agora, aprenda um pouquinho com a gente também. A gente legal. queria mais isso, né, dele. Ele sempre, quando é didático, assim, sobre o jogo, é muito bonito, muito Arregaça, legal muito de ver, legal. cara. Só que quando ele vem nessa postura é muito complicado. E eu acho, Zé, que você falou tudo, é sobre trabalho das pessoas, né? Tipo, o profissional da imprensa, ele tá numa sala de coletiva para ouvir o Abel, porque de alguma maneira é importante pro torcedor do Palmeiras ouvir esse treinador e o porquê das decisões deles terem sido as que ele decidiu ali naquele momento do jogo. O papel da imprensa não é sobre criar um tumulto. Não, o papel da imprensa é sobre apuração, é sobre informar torcedor, principalmente. Não à toa, e o Faraldo pô, é um exemplo vivo disso, hoje em dia você tem várias mídias segmentadas de times para justamente ter uma proximidade com o torcedor, porque o torcedor às vezes sentia falta na cobertura geral de ter algo mais especificado, né? Ou alguma coisa mais detalhada sobre o clube ali que ele torce. Então, quando vem uma entrevista coletiva, acho que os treinadores têm que colocar na cabeça que, beleza, nem todas as perguntas são boas, eu também concordo com vocês às vezes, mas, cara, aqueles profissionais estão ali para informar o torcedor do time que você trabalha. É um ponto de diálogo que você pode ter com a sua torcida. E é uma coisa nova, gente. Eu sou de uma geração mais velha, né? Então a gente acompanhava os treinos, aí você tinha as fontes que tinham. Hoje não se acompanha treino e tal. E também hoje existe um perfil. Ah, mas essa molecada que fica falando dos times, cara, tem molecada muito boa, tá? Tem gente que é muito profissional nessa área. E é isso que o Bida tá falando. Eles são o elo, né? Porque Sim. o torcedor não vê treino, né? Não sabe o que está acontecendo. E principalmente depois da pandemia, né? Meio mudou que a pandemia tudo. chancelou assim tudo que os clubes sempre quiseram, que era blindar mesmo o elenco da imprensa, né? E eu acho isso ruim porque coloca também a imprensa nesse lugar de, sabe, meio O chato. Inimigo, parece. A gente é não- pejorativo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu briguei. O Abel brigou comigo na época do áudio ainda, né? É Eu nem mesmo? presente tava. E foi antes da viagem do Palmeiras pra enfrentar o Mundial que perdeu pro Tigres. Foi Sim. 2021, foi na pandemia, e na época a gente enviava áudios, né? A gente enviava áudio e a assessoria mostrava o áudio e ele respondia. E na época o Palmeiras tinha acabado de ganhar do Santos, da Libertadores, era a primeira vez que ele entrava como campeão no Allianz. Sim. E aí a minha pergunta foi, como é que foi entrar pela primeira vez como campeão no Allianz? E era um jogo Palmeiras e Botafogo, às 4 horas da tarde, de uma, sei lá, terça-feira aleatória, e o Palmeiras ia viajar depois, porque ele iria pra Arábia. E nessa época, o Abel nem batia em calendário ainda, não tinha esse alvoroço, nós estamos falando de 4 anos atrás. Sim. E se esse jogo 4 horas da tarde não interferia, né? Porque mostrava o calendário caótico. Aí ele virou e falou assim, próxima pergunta, eu não quero falar sobre isso.
Aí no final, acabou a coletiva, ele falou, eu queria fazer uma consideração aqui sobre o calendário do futebol. E aí começou a falar sobre futebol, eu falei, então por que ele não respondeu isso na minha pergunta? Na minha pergunta. Ele pulou a minha pergunta e no final fez uma consideração. E aí nessa época, foi logo depois, estava tendo redação, Sport TV, não sei o que foi, o Barreto reprisou e foi em cima dele. E aí na época o Neto, eu trabalhava na Band, o Neto tava de férias. E aí passou, o Neto voltou de férias, quando o Neto viu, o Neto voltou nesse assunto. E aí o Palmeiras entrou em contato, na época a gente conversou, eu falei, gente, não fui eu que criei esse tumulto. Né? Na época, isso repercutiu de formas diferentes. E aí você pensa que 4 anos depois, ele continua com esse tipo de postura. É uma né? Então, pena. assim, o Beira brincou que, eu amadureci, mas tem hora que a gente Exato. aprendeu que o português é mais direto, a gente vai entendendo a forma, né? Vários jogadores portugueses, treinadores portugueses aqui. Mas assim, tem hora que você tem que entender que você é um profissional e que nós da imprensa estamos lá num papel de trabalhar também. De fazer um tipo de pergunta que se o time não teve o desempenho que ele esperava, muitas vezes não vai ser o que ele queria escutar. Mas que ele tem que estar pronto a responder. E às vezes não vai ser a melhor pergunta também. Exato, E às vezes também, exato. saiba que vocês não dão a melhor resposta. Então tá tudo certo, sabe? Cada um dentro Acho da que sua... se todo mundo É, jogar de boa, junto, né? velho. Melhor Não é um pra cara todo que mundo, caiu né, de, Farol? ele não é um cara que caiu de paraquedas, né? Ele tem formação como jogador, Tá ele passou anos aqui também. ele- E na vida, Não, gente, é, a gente não faz só o que a aqui. gente quer, né? Tá anos aqui. Exatamente. É. Ele É. tá nesse meio, ele sabe, lá em Portugal também tem imprensa, ele passou a Sim. carreira inteira como jogador, tendo que dar entrevista, vendo os técnicos dele dar entrevista. Então, é muito uma é. escolha dele mesmo, não No amadurecer, jogo, né? e no jogo, eu não sei se assistiu o Faraldo, eu não vi esse jogo do Eu Vi Palmeiras. uns assisti esse highlights jogo. e eu ouvi no rádio. Ó, boa o Vitória parte. abriu 2-0, o Palmeiras chegou no 2-2, se não me engano o primeiro gol foi de pênalti, Sim, né? foi o primeiro gol do Palmeiras, Do Palmeiras, foi de pênalti, um isso. pênalti polêmico, É. né? Porque, cara, foi de novo aquela situação de VAR que você chama num lance meio interpretativo e aí no replay como que você vai medir a força do cara. E o chamado do contato. condiciona o árbitro O a falar, chamado- putz, exato. tá, errei, vou Exato. marcar. Agora, o que acho que levanta um ponto de alerta no Palmeiras é que, de fato, o time não entregou o que se espera, né? Mas jogou totalmente reserva, inclusive no gol, né? Totalmente reserva, assim, Tá. Lomba no gol. O próprio Corinthians, to- que vai enfrentar o Palmeiras no mata-mata, o Hugo Souza ainda jogou. Ainda É, jogou. mas, por porque o exemplo, resto- tem alguns pontos que eu digo assim, por exemplo, lateral esquerdo, Vanderlan. Cara, o Vanderlan subiu como uma promessa de um baita lateral. E ele era um baita O Palmeiras lateral. recusou O propostas Palmeiras por recusou propostas da Europa e tudo mais. Hoje o Vanderlan não é esse Vanderlan. E vira uma lacuna ali importante, porque hoje é Piquerez. Piquerez não joga, quem que joga na esquerda? É o Vanderlan. Então você tem alguns problemas assim de elenco que eu acho que vão apitando, né? Aham. O próprio Alan caiu um pouco de produção. Eu acho que o Abel insiste nisso do Luigi jogar na ponta. E eu não acho que o Luigi é um jogador de ponta. Eu acho que no máximo um segundo atacante. Mas ele é um jogador mais centralizado. Tanto que quando ele vinha mais para o meio, era onde ele Funcionava incomodava mais. a defesa do Vitória. E pelo outro lado, o Vitória do Carille, né? Também mostrando ali algum poder, né? Já vem de algumas partidas interessantes. É uma Vamos colocar reformulação no Vitória, né? Não É, foi vou só colocar o Carille, estatística. mudou a Não, dirigência. saiu Ó, lá, vou colocar uns saiu. números ali, ó, desse jogo. Posse de bola do Vitória, 60% contra 40% do Palmeiras, 15-14 em finalizações pro Vitória. Quer dizer, equilibrado nisso, 6-4 até nas certas, né? Tá. Ok. Entradas no terço final. Explica para quem não sabe o que é uma entrada no terço final, Bia. É chegar ali naquela parte do campo que é o ataque, né? Do seu time à área adversária. Ali da fatia um pouco antes da área para frente. Né? Exato, é que o pessoal divide o campo em 3, né? A parte de defesa, do meio e de ataque. Então, o terço final é quando você vai terminar a jogada. E aí é legal fazer a comparação com o número de finalizações, né? Mesmo o É. Vitória chegando consideravelmente menos, finalizou ainda mais. Então É. o Palmeiras é aquela posse, quando chega no ataque, meio O perdida, Oswaldo sem saber jogou o que muita fazer. bola. Né? Bizarro que o Oswaldo Faltas, fez. número Vitória de mais faltas incisivo bem alto, com o hein? Oswaldo. 21 com 13, cara. Verdade. 34 faltas no jogo. Jogo É bastante, truncado. né? Não? Bem Eu picado. tô o louco. jogo. Bem Não, picado, né? Bem bastante picado. mesmo. Bem picado. Mas enfim, esse foi o retrato do jogo. Eu acho que acabou sendo bom pro Palmeiras, porque time reserva, perdendo de 2-0, chegar no 2-2, né?
Não, e eu acho que assim, ô Zé, é muito importante a gente falar O que... Bira não acha. Não, é que eu acho que o palmeirense não acha. Acho que o Mas palmeirense. foi uma opção, Bira. Tipo, não é fácil ganhar do Vitória no Barradão. Isso é um ponto. Tem que ser levado em consideração. Yara, o que você acha? Fala. Não, o que eu acho que assim, no início do ano, quando a gente tava fazendo o Paulistão aqui, e o Abel falava, eu tô testando um jogador, eu não tô preocupado com isso, quase que foi de fora, né, eliminado quase na primeira fase ali, sendo muito questionado, ele bancou. E ele falou, não, eu tô aqui testando jogadores e vai ser assim. Então ele chega nessa partida, ele tá com jogadores que não são os titulares. E ele Sim. fez uma opção pensando no jogo do Corinthians no meio de semana, que é uma decisão de Copa do Brasil. E aí, quando você vai pra coletiva, em vez de você ir, às vezes, mais manso, tipo assim, eu fiz essa opção, né? É igual você falou, eu fiz essa escolha de vida de não viajar nas férias. Então não adianta agora eu ficar lá olhando no Instagram, todo mundo viajando nas férias, ficar, não, mas eu não viajei. Ah, mas tá ruim. Porque Ah, não, era tá pra você bom. estar de Porque férias, é isso, Não, Yara? tô dando um exemplo. Ah, eu achei pras que você tava- pessoas que não. Eu senti um exemplo muito específico. Eu senti um exemplo muito Você específico. tá querendo férias. Alô, diretoria. Alô, diretoria. Alô, alô. O que eu tô querendo dizer é que quando você toma uma decisão na sua vida, você tem que arcar com aquilo ali e não ficar bravo com aquilo ali. E aí parece que o Abel, ele fez opção, ele teve um jogo que, pra mim, como ele disse, barradão. Tá. Você fazer um 2-2 com o Vitória reformulado, começando um trabalho que tá começando a dar certo. Você faz um 2-2, você tinha que estar ali, olha, fizemos um 2-2, podíamos ter feito um jogo melhor, optamos por estar com peças pensando no jogo do meio de semana, e esse resultado, pelo que esperado, foi ok. Acabou. Então isso Aí eu falo, parece que você simplifica. vai lá querendo dar um tapa com raiva, como se isso não fosse aceito. Quando você Concordo. entra até com o goleiro reserva, você tá claramente Pô. falando assim, pô, se pontuar, tô no lucro aqui. Mas se perder, é porque essa não é a minha prioridade. Sim. Então o resultado acabou sendo positivo, até pela não, história do eu jogo, vi né? assim, A forma como o Vitória abre o placar e tudo É, mais. não, mas, total. mas o que pega muito Total. pra mim é a percepção de, pô, diferente da grande maioria dos times da Série A, o Palmeiras tá nesse bolo com o Flamengo e Botafogo, de que eles investem há muito tempo, muito mais do que os outros. Sim. E esse investimento deveria ser refletido em um elenco capaz de Disputar mesmo- todas as competições. mesmo quando né? você vai com um time completamente alternativo, esse time completamente alternativo, pelo que se gasta, deveria ser competitivo.